Quarta-feira, você já sabe, é dia do quadro Ação e Cidadania. E hoje nós vamos falar sobre os desafios de administrar uma cidade com os recursos cada vez mais reduzidos. Em meio às dificuldades, os prefeitos podem contar, a partir do ano que vem, com um pequeno aumento no repasse que vem do governo federal. A Câmara dos Deputados deve votar nesta semana a proposta que aumenta em 1% o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Pode parecer pouco, mas segundo a Confederação Nacional dos Municípios, o aumento representa muito, pois se trata da principal fonte de recursos de centenas de municípios brasileiros. Em números gerais, as 139 cidades do Tocantins receberão quase 62 milhões de reais a mais a partir de 2016. O incremento na receita bruta dos municípios permite ampliar os investimentos em diversas áreas. Para muitos prefeitos do estado, o aumento ainda é insuficiente e os municípios sofrem com arroxo orçamentário. Quanto mais dinheiro para investimentos no município, melhor. Mas uma questão fundamental é que a má gestão dos recursos públicos ainda é um grande gargalo. Não são raros os casos em que os órgãos de fiscalização, como no Ministério Público, entram em cena, questionando na Justiça a legitimidade das ações do poder público municipal. Independente do aumento no FPM para os municípios ser suficiente ou não, é papel do poder público promover a melhoria da qualidade de vida da população, seja ofertando vagas em escolas públicas, oferecendo um sistema de saúde de qualidade ou se esforçando em tornar a cidade um ambiente agradável para o convívio em sociedade. Bom, a gente continua falando sobre esse assunto agora ao vivo com a promotora de justiça, doutora Isabelle Valença. Boa tarde, promotora. Boa tarde. Obrigado pela participação da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Bom, esse que é o grande desafio, né? A gente sabe que nem sempre os municípios, os estados têm tantos recursos. É verdade. Mas você tem que, o gestor tem esse desafio ali de administrar da melhor forma possível aquele dinheiro. Exatamente. Nós temos que contar com o mínimo existencial na parte de saúde, na parte de educação, meio ambiente. Então, o gestor tem que estar preocupado em garantir o mínimo. O demais é uma luta, uma conquista diária que realmente, de fato, vem de acordo com os recursos que estão sendo repassados. A gente pode comparar como uma grande empresa, né? Onde exatamente. Ou uma família, uma casa. Exatamente. Você tem as receitas, você tem as despesas e tem que ter criatividade. Sim, e o gestor deve estar atento a isso. Ele não pode deixar de fazer. Então, ele tem que contabilizar bem o que recebe para que não deixe faltar a nenhum dos seus munícipes o mínimo. Motora, vamos então à primeira pergunta do público na rua. Meu nome é Eglo Lucena Santos. Eu gostaria de saber se todo bairro tem direito de iluminação pública. Essa questão da iluminação pública muitas vezes chega até para nós na promotoria, que naquela área não tem, a lâmpada queimou há algum tempo, não há troca de lâmpada, não há. E essa iluminação pública deve ser garantida em todos os bairros. Todos nós pagamos um tributo chamado Contribuição de Iluminação Pública. Essa contribuição de iluminação pública ela é paga na conta de energia que chega da concessionária. Esse valor é repassado pela concessionária de energia para a prefeitura, exatamente para garantir que seja iluminadas as áreas, os logradouros, as vias, os parques, as praças, tudo isso tem que estar iluminado até por uma questão de segurança. Não é meramente estético na cidade. Há uma função de ser daquilo ali. As pessoas precisam poder circular, precisam visualizar onde estão pisando, precisam saber o que encontram. Então, tudo isso está garantido pela Constituição, inclusive, com base nessa contribuição de iluminação pública, que é repassado, é recolhido pela concessionária e repassado às prefeituras. Vamos à segunda pergunta. Meu nome é Vital Nunes. Eu gostaria de saber se eu não teve condição, se eu não conseguir uma vaga na escola pública, não tenho condição de pagar uma escola particular para minha filha, a quem eu recorrer? A prefeitura, o Ministério Público? Fica essa dúvida, a quem eu recorrer? Essa preocupação com a ausência de vagas é muito grande e a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
Todas essas normas garantem o acesso e a permanência na escola. Então, a criança, o adolescente, até o jovem ou adulto que não tem a formação fundamental escolar, ele tem garantido isso, esse acesso. Então, se há uma recusa da escola ou de alguma autoridade municipal de efetuar a matrícula daquela criança, daquele jovem naquela instituição de ensino, há sim que se recorrer, pode-se procurar o Ministério Público, mas há de se recorrer às instâncias escolares superiores, caso não seja possível, a Secretaria de Educação e o Ministério Público está de portas abertas para tomar as soluções devidas nesses tipos de casos. Nós não podemos negar o acesso à escola dessas crianças, desses jovens, até porque é a educação que trará um trabalho digno, também garantido pela Constituição. Então nós temos um caminho a percorrer por isso aí. Doutora, chegou uma pergunta para a gente aqui pela internet. Comprei uma casa em um bairro sem asfalto. Devo cobrar a pavimentação da prefeitura ou da empresa responsável pelo loteamento? Essa questão dos loteamentos, ela é muito... E aqui no Tocantins nós temos visto várias situações que têm gerado dúvidas, conflitos e acabam indo parar no sistema judicial. Nesse caso, quando a prefeitura, quando há um loteamento, quando o loteamento é lançado, a prefeitura precisa aprovar esse loteamento. E ele só é aprovado se houver a infraestrutura básica, ou seja, circulação de vias, demarcação dos lotes, escoamento da água pluvial. Então, isso precisa ser feito pelo loteador para que seja aprovado o projeto na prefeitura. A prefeitura, às vezes, aprova o loteamento sem que isso tenha sido feito, mas ela só pode aprovar se houver pelo menos um cronograma de execução dessas obras de infraestrutura. Esse cronograma deve durar no máximo 4 anos. Isso deve ser feito dentro de 4 anos. Se isso não foi feito neste período, aí a prefeitura torna-se responsável, tanto quanto o loteador, pela execução daquelas obras. Então é possível que se cobre da prefeitura e do loteador se ele previu aquilo no lançamento do loteamento. Uma última pergunta. De quem eu devo cobrar o recolhimento e o tratamento do lixo da minha casa? Mais uma pergunta que chegou pela internet. O recolhimento e o tratamento do lixo é de responsabilidade do gestor municipal. Então, também desde 2010, os municípios estão orientados a seguir um plano nacional de resíduos sólidos. Esse lixo que nós produzimos em casa, ele não pode ser colocado numa área que não haja tratamento. Isso é exatamente para evitar a contaminação do solo, o acúmulo de ratos, sujeira. Tudo isso traz uma consequência para a saúde e para o meio ambiente. Então, essa é uma função primordial da prefeitura, da cidade onde moramos, a coleta e o tratamento desse lixo. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Só lembrando que o quadro Ação e Cidadania é sempre às quartas-feiras aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos agora à previsão do tempo.